Olá, sou Francisco. Estarei apresentando o trabalho de avaliação ambiental e energética de resíduos de biomassa para a Biochar como biocombustível. Uma breve revisão para recomendações para futuros sistemas de bioenergia. O trabalho estará estruturado da seguinte maneira, como uma introdução, resultado de discussão e, por final, conclusões. Esse é o artigo na qual eu utilizei como base. É um artigo de revisão bibliográfica que pegou inúmeros artigos para poder fazer o estudo que eu estarei apresentando aqui. O objetivo, um dos objetivos principais desse trabalho é revisar os avanços recentes em sistema de biochar em carvão vegetal produzidos a partir de resíduos de biomassa e suas aplicações como substitutos de combustíveis fósseis na geração de energia. O uso de culturas energéticas para a produção de biocombustíveis de primeira geração não necessariamente favorece a redução líquida de carbono, ou seja, a redução das emissões de gases de efeito estufa. No entanto, a produção de biocombustíveis de segunda geração, conhecidos como produtos de bioenergia derivados de resíduos de biomassa, que tem como sigla BRD, tem vantagens de geração zero de resíduos. O uso energético de resíduos relacionado à palha foi avaliado para levar a cerca de por levar a cerca de 73% a 92% de redução de emissões de gases de efeito estufa em comparação com as referências fósseis. A quantidade do potencial energético e do desempenho técnico dos biocombustíveis de BRD, né, derivados de resíduos de biomassa, têm sido amplamente discutidos na literatura. E só salientando, os estudos recentes mostraram maior interesse em sistemas de BRD, derivados de resíduos de biomassa, de biochar para combustível e abordaram seus benefícios ambientais. E foi relatado também que a produção de biochar a partir de resíduos de colheita, por exemplo, palha de trigo, palha de milho, contribuiu para uma emissão de carbono de 91 a 120 kg de dióxido de carbono, equivalente como uma eletricidade, que foi consideravelmente muito baixo da emissão do sistema baseado em combustível fóssil, que é por volta de 600 a 900 kg de dióxido de carbono equivalente como a eletricidade. Biochar, carvão vegetal, em particular, é amplamente percebido como um biocombustível sustentável do ponto de vista energético, econômico e ambiental. A produção de biochar normalmente gera excesso de energia como calor ou gás de síntese, tornando o sistema autossuficiente em necessidades de energia. Os sistemas de biochar para combustível parecem ter maiores potenciais de redução de carbono do que os outros sistemas de bioenergia, mas ainda falta uma análise comparativa dos benefícios ambientais e energéticos desses sistemas. E é importante reforçar que, até o momento, apenas alguns estudos abordaram os impactos ecológicos e ambientais associados aos sistemas de biochar para combustível, né? Para a utilização como combustível. A avaliação do ciclo de vida
como sigla SLCA, é uma abordagem estruturada para refletir a extensão total dos impactos ambientais associados à utilização alterada de biomassa para bioenergia, ou seja, o uso de biochar BRD como combustível. A avaliação do ciclo de vida de atribuição, como sigla ALCA, é um modelo mais comum usado em estudos de bioenergia que visa quantificar os impactos ambientais de todos os insumos de materiais e recursos relevantes com base nos estados de dados de fornecimento dentro de um limite restrito. E a avaliação consequencial do ciclo de vida é um modelo orientado para a mudança que se concentra na quantificação dos impactos ambientais associados aos efeitos discretos devido às mudanças na demanda ou resultantes de decisões. Reforçando que os resultados de avaliação do ciclo de vida de atribuição podem ser mais precisos, mas mesmo menos informativos para a avaliação de políticas, enquanto que a avaliação consequencial do ciclo de vida fornece resultados com menos precisão, mas congruentes com a facilitação de formulação de políticas, nesse caso. Como podemos ilustrar, né, na figura 1, onde ilustra o estado de precisão. Podemos enxergar que a avaliação do ciclo de vida de atribuição, a ALCA, tem maior precisão, né, comparada com a avaliação consequencial do ciclo de vida. Como trata-se de um artigo que não contém metodologia, resultados, eu tentei ser mais específico, porque é um artigo de revisão, onde se baseou-se em vários tipos de artigos, onde se pegou vários dados em diferentes artigos para a avaliação ambiental e energética dos resíduos de biomassa a partir de carvão vegetal como biocombustível. Então, um método que foi utilizado, dos numerosos estudos que tentam abordar os aspectos ambientais e de energia do sistema de BRD, de biochar, mais de 300 artigos de pesquisa revisados por pares foram identificados e focados desde 2010 a 2019. Esses artigos foram escolhidos entre todas as publicações pesquisadas, usando as palavras-chave iniciais: biochar, resíduos de biomassa, resíduos de safra, resíduos agrícolas, avaliação ambiental e avaliação de ciclo de vida. Esta pesquisa gerou um conjunto de estudo de biochar, né, carvão vegetal, contendo aplicações versáteis de carvão vegetais, tais como seu uso como matéria-prima energética, um agente corretivo de solo ou para sequestro de carbono, A pesquisa, então, foi reduzida aos estudos de sistema de BRD, né? A utilização de sistema. A pesquisa, então, foi reduzida aos estudos de derivados de resíduos de biomassa, né, de carvão vegetal para fins energéticos, ou seja, ou seja, carvão vegetal para combustível. É importante notar que a maioria dos estudos pesquisados cobriu aspectos técnicos e econômicos de biocarvão,
e raramente prestou atenção às influências do sistema de biocarvão sobre o meio ambiente. Além disso, os estudos para carvão vegetal derivados de resíduos de biomassa, a além da correção do solo, ainda são limitados. A seleção de estudos representativos foi então feita para estudos de casos que aplicaram a abordagem de LCA para investigar a produção de bioshare e sua aplicação como combustível. Dada essas informações, o objetivo dessa seleção foi garantir que os parâmetros ou configurações de cenários abordados nos estudos fossem comparados com a mesma base, nesse caso. Então, a tabela 1, eu chamo de tabela, ou talvez a figura 2, apresenta um resumo dos 17 artigos representativos selecionados para esses estudos. Nessa tabela tem a comparação dos estudos representativos de avaliação do ciclo de vida de CA para sistemas de carvão vegetal à base de resíduos de biomassa, e a seleção representativa foi feita para estudos de casos que aplicaram a abordagem de avaliação do ciclo de vida para investigar a produção de biochar e a sua aplicação como biocombustível. A produção de carvão vegetal usando resíduos de biomassa, fontes potenciais de resíduos de biomassa, trouxemos alguns fontes de potenciais de resíduos de biomassa, que uma delas são a eficiência da produção e a qualidade de biocombustíveis são fortemente dependentes da composição química da matéria-prima da biomassa. As propriedades de qualidade, como calor específico, bem como conteúdo de umidade, cinzas, materiais alcalinos na biomassa, são essenciais para o biocombustível para fins energéticos. A palha, ou às vezes chamada de palha para milho, é categorizada como biomassa lignocelulósica, que comumente contém celulose de 30 a 50% e hemicelulose de 20 a 40% e lignina de 15 a 25%. O alto teor de lignina na biomassa geralmente é favorável para a produção de carvão vegetal com alto rendimento e o alto teor de carbono fixo, certo? E os processos para a conversão de resíduos de biomassa em carvão vegetal temos os seguintes pontos. A conversão de resíduos de biomassa em produtos de bioenergia normalmente envolve processos termoquímicos como pirólise, gasificação, torrefação e carbonização. A escolha do processo de conversão de biomassa em bioenergia é determinada precisamente pelas propriedades químicas da matéria prima da biomassa. A pirólise, como sendo um dos processos termoquímicos citados, é um processo termoquímico líder e mais estudado para o tratamento de biomassa para gerar biocombustíveis na forma sólida, como um carvão vegetal, líquido como álcoois, bioóleo e gasoso como metano e gás de síntese, devido às suas vantagens de flexibilidade relativamente elevada em tanto tipo quanto à qualidade da matéria-prima da biomassa. E vale também realçar do rendimento e as propriedades químicas do carvão vegetal, da pirólise, são fortemente influenciados pela taxa de aquecimento, a concentração de oxidação, a temperatura máxima durante o processo. É basicamente isso. Acabei falando sobre isso.
A figura 3 é o limite de sistema generalizado para avaliação ambiental de um sistema de carvão vegetal para biocombustível. É, Trata-se de um sistema onde aborda um estágio de ciclo de vida considerados que pode incluir a produção de biomassa, a coleta de resíduos de biomassa no campo, um tratamento e conversão de biomassa na planta. Eh, Nesse caso, é possível cogeração de energia no local da planta, substituição de combustível para geração de energia fora do local e fim da vida da infraestrutura na parte de baixo, end of life, né? Que se refere aí. Eh, as estradas que são normalmente consideradas na avaliação incluem recursos e consumo de energia e uso de equipamentos e infraestrutura, enquanto as saídas podem incluir as emissões de, de resíduos, as emissões e resíduos. Né? Já um dos processos também muito mencionado é o processo termoquímico, que é a gasificação, eh, é considerado como tendo um rendimento de carvão vegetal mais baixo, aproximadamente 200 gramas por quilo, em comparação com a pirólise, que dá 200 a 500 gramas por quilo. No entanto, a presença eh, no entanto, a presença das espécies metálicas alcalinas e alcalino terroso, como potássio, cálcio, eh, como, como cálcio, potássio e sódio na matéria-prima, pode ter um efeito catalítico para promover o processo de classificação e elevar um produto de carvão vegetal com alto valor de aquecimento. Com alto valor de aquecimento, pois é. E podemos ver aqui que o Patel, em 2016, ele revisou várias tecnologias de conversão de biomassa termoquímico para uma avaliação comparativa do ciclo de vida e técnico-econômico. Eles concluíram que a viabilidade econômica de sistemas de bioenergia era altamente contingente aos tipos de produtos finais gerados, enquanto que o custo de capital, despesas de recuperação de energia e rendimento do produto também contribuíam para o desempenho técnico-econômico. Beleza. Tendências atuais para avaliação de sustentabilidade de sistemas de biosfera para combustível. As tendências atuais para avaliação de sustentabilidade de sistema de bioenergia incluem desempenho energético, né, que é o fator principal, a eficiência energética e rendimento líquido de energia, valores econômicos, custo e receita do ciclo de vida e benefícios ambientais, nesse caso, a redução de carbono. No entanto, há uma falta ainda de métodos de caracterização padronizados ou indicadores para o sistema de biochar, carvão vegetal. Como os valores relatados nessa revisão da literatura podem ser específicos do local da biomassa, deve-se observar também, né, que o valor avaliado não pode ser estritamente comparado diretamente. Eh, Em vez disso, esta informação pode ser útil para comparações análogas entre diferentes sistemas de carvão vegetal e com configurações semelhantes. Né? Também tem um ponto muito importante nas tendências atuais de avaliação de sustentabilidade do sistema de biochar para combustível, é a análise do desempenho energético. Vários indicadores de energia, como a razão de produção de energia líquida, a razão de energia total e o retorno sobre investimento de energia, foram propostos para comparar o desempenho energético entre sistemas de biocombustíveis. O indicador típico de desempenho energético, o retorno sobre investimento em energia, é definido com a razão entre a quantidade de energia utilizável adquirida de um determinado recurso e a energia gasta para adquirir essa própria energia.
E também temos a avaliação do ciclo de vida de desempenho ambiental, que é a avaliação do ciclo de vida, que é a avaliação do ciclo de vida, que é uma ferramenta comum para a identificação e quantificação dos tipos de impactos ambientais envolvidos ao longo do ciclo de vida de um produto, certo? ACV, a avaliação do ciclo de vida, é particularmente importante para estudos de biocombustível, na compreensão de suas reais contribuições para as mudanças climáticas ou outras questões ambientais na identificação de oportunidades, de melhoria, ambiental. Estarei me apressando um pouquinho mais, por causa do tempo. Eh, as outras tendências são na avaliação do ciclo de vida, do desempenho ambiental. O limite de sistema generalizado para um sistema ambiental de biocombustível em estudos de avaliação do ciclo de vida normalmente incluem três fases principais: a produção de biomassa, nesse caso o cultivo, a coleta, o processamento e o transporte; a produção de biocombustível, que nesse caso é o que é o pré-tratamento, o tratamento e o transporte; e a demolição e reciclagem da planta. A comparação dos principais resultados de sistemas representativos de carvão vegetal, né? O desempenho energético, o rendimento de energia e o retorno de investimento em energia. A tabela 2, nesse caso, né, a figura 2, resume-se nos resultados de análise de energia para sistemas de para sistemas derivados de resíduos de biomassa, de carvão vegetal para combustíveis, a literatura representativa. E o rendimento de energia para carvão vegetal é fortemente influenciado pelo rendimento de carvão vegetal e o seu conteúdo de energia, ou seja, o alto valor de aquecimento do carvão vegetal, apesar do conteúdo de energia dos biochars serem inversamente proporcional ao conteúdo de cinzas da matéria-prima da biomassa. Aqui ilustra a tabela 2. É interessante compreender a relação entre a produção de energia e a produção de carvão vegetal. Ajuda a maximizar a receita total da produção desses dois produtos, ou seja, o carvão vegetal e biocombustíveis. O desempenho energético de rendimento de energia e retorno de investimento para biochar, nesse caso para derivados de resíduos de biomassa, selecionados varia entre 1 a 8, conforme resumido na tabela 2. A maioria das fontes de energias renováveis tem valores de desempenho energético relativamente mais baixo em comparação com os combustíveis convencionais. Nessa parte fala um pouquinho mais de desempenho ambiental, a parte de redução do carbono. O potencial de redução de carbono para carvão vegetal, para derivados de resíduos de biomassa, é fortemente influenciado pelo limite de sistema e pela seleção de um sistema de referência. Também é altamente sensível ao método utilizado para alocar os impactos entre os coprodutos à escala da unidade funcional e tipo de biomassa. Esse artigo é bastante teórico, traz vários tipos de referências onde abordam, que a gente pode enxergar aqui na tabela 3, ilustra as emissões dos gases de efeito estufa do ciclo de vida e o potencial de redução de carbono, no carvão vegetal como combustível para a geração de eletricidade. O maior potencial de redução de carbono foi observado para os sistemas de carvão vegetal integrados, como tecnologia combinada de calor e energia, ou incluindo compensações de eletricidade com combustão ou combustão de carvão vegetal. As emissões de carbono da produção de carvão vegetal
usando resíduos e culturas, revelaram que o processo de aquecimento, mudança no uso da terra, fabricação de fertilizantes adicionais necessários para manter a produtividade das culturas e o fornecimento das matérias-primas foram os pontos críticos de impacto do balanço do carbono. Já indo muito rápido para terminar, aqui fala um pouquinho da importância importância de notar que os resíduos de agricultura, como palha, milho, são normalmente deixados no campo para evitar a erosão. Esse caso ajuda a manter os nutrientes no solo, e um aumento de remoção dos resíduos diminui ligeiramente as emissões de óxido de hidrogênio, né? Desculpa, acabei me confundindo aqui. Isso aí. E essa preocupação tem levado à discussão na literatura sobre o uso de biocombustível como condicionador do solo ou como biocombustível, né? Outros impactos ambientais, indo muito rapidamente, são os estudos de, né, avaliação do ciclo de vida, examinaram precisamente as emissões no ciclo de vida, mas em menor grau, e os outros impactos ambientais. Para os estudos de avaliação do ciclo de vida de biocombustíveis, o potencial de aquecimento global é um impacto ambiental qualificado, mais comum, seguido pela acidificação e eurotrofização. A tabela 4 fornece uma lista de comparação de potenciais de impactos ambientais e benefícios associados ao carvão vegetal utilizando como biocombustível a literatura representativa, né? Indo rapidamente para terminar, tem as limitações para a bioshare, né? Os derivados de resíduos de biomassa, a quantidade e a qualidade dos resíduos de biomassa para fins energéticos diferem-se em regiões, devido a fatores técnicos, ecológicos e socioeconômicos. O uso de resíduos de biomassa para a produção de bioenergia pode ser limitado em regiões onde os resíduos são altamente disponíveis e podem ser produzidos rotineiramente como economia. E atualmente a produção de carvão vegetal não parece ser economicamente lucrativa. O preço do mercado de carvão vegetal é muito menor do que biocombustíveis de pirólise gasosa ou líquida, limitando assim a coprodução de carvão vegetal como biocombustível. A melhoria da eficiência do processo de produção e a redução do preço de energia são as duas principais forças motrizes do aumento da força de carvão vegetal. Recomendações para futuros. A produção de biocombustíveis a partir de resíduos de biomassa ainda não foi demonstrada em grande escala e enfrenta muitos desafios logísticos e tecnológicos. As lacunas restantes na literatura mostram uma falta geral nos estudos, avaliando de uma forma abrangente os impactos associados ao uso de bioshare, nesse caso derivados de resíduos de biomassa para a geração de energia. Os estudos de ciclo de vida para ciclo, né, para avaliação de ciclo de vida sobre carvão vegetal como biocombustível foram principalmente em atender os objetivos de mitigação das mudanças climáticas. Portanto, os estudos futuros neste campo são aconselhados a explorar a forma abrangente a solução e o risco de mudança indireta no uso da terra e outras compensações igualmente relevantes. Sendo assim, conclui o trabalho que o aproveitamento energético dos resíduos de biomassa para a produção de bioshare pode ser uma alternativa viável para o setor de gerenciamento de resíduos do ponto de vista energético, e descobriu-se que o uso de bioshare para fins energéticos favorece ao CA, nesse caso o ciclo de vida líquida, mas a inclusão dos impactos do uso indireto da terra ou aplicação de fertilizantes adicional poderia reduzir ou reverter o ciclo de vida. Isso consequentemente aumentou os níveis de impactos de eutrofização, acidificação e ecotoxicidade.
A investigação sobre a integração de calor e energia combinados, captura e armazenamento de carbono ou outra tecnologia emergente de recuperação de energia para sistema de resíduos, sistema de derivados de resíduos de biomassa para carvão vegetal, para combustíveis é sugerida e também é encorajado a quantificar os impactos diretos e indiretos por meio da compreensão da complexidade da dinâmica socioeconômica para melhorar e refletir as tendências nas mudanças do mundo real para as futuras tomadas de decisões. Sendo assim, muito obrigado e termino a minha apresentação.